caminhando quase para o final aqui. O senhor é um homem que está com 40 e poucos anos, né? Pai... 50, 48. 48? Olha, achei que era até menos. Pai, né, e tudo, casado. Qual seria, assim, o conselho que o senhor daria para homens que estão nessa faixa etária, que tem já seu emprego, sua família, mas sempre precisam de uma palavra de ânimo, né, como homem, assim. Então, o pastor Infante, eu pedi para falar mais da questão de idosos, você assiste lá, você não assistiu, e aí o pastor, questão, assim, de homens que já tem até uma vida comum, do dia a dia, mas que às vezes estão precisando de uma palavra aí de ânimo, né, nesses dias. Perfeito. Antes de falar isso, a Alba tinha pedido também para eu pensar no filme que eu pudesse indicar. Verdade. Eu queria pegar esse gancho porque tem um filme que realmente é encantador. Se você puder, assiste esse filme, O Violinista no Telhado. O Violinista no Telhado. É um filme feito na década de 70. Naquela época, as pessoas não se preocupavam com grandes produções, elas se preocupavam com bons enredos. Então, o filme ele é contagiante, tanto pela história, quanto pela sua trilha sonora. Então, se você puder, assiste esse filme, O Violinista no Telhado. Certo. Como pai, num certo sentido, eu sou a pessoa ideal para falar certas coisas, mas eu também sou a última pessoa para falar certas coisas. Deixa eu explicar. Quando eu falo que eu sou a pessoa ideal, não é querendo encher a minha bola. É porque, pela misericórdia de Deus, eu tenho um bom casamento, eu tenho muitos bons filhos e eu tenho um bom ministério. E aí, nesse sentido, para mim fica fácil falar. Mas eu acabo sendo a última pessoa para poder falar isso, porque foi só a graça de Deus, foi só a misericórdia. Então, por exemplo, os meus filhos, não é só porque eu sou um pai coruja, um pai babão. É porque os meus filhos, eles realmente têm um comportamento, uma conduta que me orgulha enquanto pai. Para você ter uma ideia, meu filho tem 20 anos, o mais velho, o mais novo tem 14. Eles têm uma diferençazinha de idade. Eu nunca precisei separar uma briga deles. Nunca precisei. Eu nunca vi um chamar o outro de bobo. Sabe aquelas ofensas mínimas? Palavrão eles já não falam mesmo. Assim, eu preciso pedir para eles pararem de brincar e não para parar de brigar. Então são os meninos, são os rapazes muito piedosos, envolvidos com a igreja, tementes a Deus. Por que isso? Só vejo a graça do Senhor, só a misericórdia do Senhor. Aí, num certo sentido, eu estaria apto a falar sobre criação de filhos, porque eles mostram que assim são bem criados. Mas no outro sentido, eu sou a última pessoa para falar, porque não fui eu, foi a graça de Deus. Meu casamento da mesma forma. Aí qual é o conselho que eu dou para vocês? Qual é o conselho que eu dou? Honre o Senhor, e o Senhor vai te honrar. Faça de Deus a sua prioridade, e você vai se tornar a prioridade de Deus. Coloca o Senhor à frente da sua vida. Meus irmãos, olha, com as falhas que eu tenho, com as limitações que são muitas, com os erros e as cabeçadas, pela misericórdia de Deus, eu tenho temor do Senhor. Eu tenho medo de Deus. E eu quero realmente ter um coração quebrantado diante dele. Eu acho que Deus, pela sua misericórdia, tem abençoado essa atitude na minha vida. Então, como marido, tema a Deus e, por temor a Deus, valorize a sua esposa. Enquanto pai, tema o Senhor e, por temor ao Senhor, procura ser um bom referencial para os seus filhos. Eu vou dizer para vocês isso. Nada que eu tenho é por minha causa. É tudo pela graça de Deus. E Deus, na sua bondade, Ele talvez esteja honrando comigo aquela palavra dele: eu honrarei aqueles que me honram. Então, meu irmão, honra o Senhor. Peça misericórdia para Deus nas muitas cabeçadas que você der. Põe o rosto no chão, derrama a sua alma e peça misericórdia do Senhor. Ótima palavra. Fica aí o desafio para você, né?